Ok, todo mundo tem um karma na vida. Você, eu. Mas você sabe qual é a origem dessas aflições? Vem comigo. Essa é o Ciência e Espírito. Karma. Todo mundo fala de karma, mas ninguém consegue deixar claro aqui pra você o que é esse bendito karma, não é mesmo? Você já se perguntou em algum momento o que é isso? De onde vem essa dor, esse sofrimento? De onde que eu tô sentindo isso? Por que eu tô passando por isso? E você não chega a uma conclusão nenhuma. Você já procurou igreja, você já procurou psicólogo, você já procurou terapeuta, você já procurou tudo. E ninguém te deu as respostas, não é mesmo? Vamos tentar ver por um outro ângulo. Este é o Ciência e Espírito. Aqui nós unimos o invisível com a ciência do homem. Talvez aqui a gente consiga chegar ao fundo disso juntos. Vamos lá. Aflições. As aflições, seja ela de qualquer natureza, seja um dedinho do pé encravado, seja alguma condição física que a gente não consegue ter explicação do porquê está passando por isso, seja de alguma condição psicológica, ou mesmo uma condição espiritual. Bem, seja qual for a aflição, temos dois caminhos para a avaliação. O primeiro deles é: a origem desse sofrimento advém dessa vida, deste momento de agora? Algo como assim? Do que você está falando? Vamos dar um exemplo aqui, vai. Me deu um problema no coração. E esse problema do coração acontece assim, que eu sempre me alimentei corretamente, sempre comi vegetais, legumes, né? Nunca comi pizza, nunca comi lanche, eu evito fritura, né? Só que assim, não deveria me preocupar, mas apareceu esse problema no coração. Tá bom. Então, se você leva uma vida toda regrada, numa condição que você avaliou que nada justificaria tal problema hoje, será que esse problema é dessa existência? Ou numa visão reencarnacionista a gente está falando de algo que você praticou lá atrás e por uma lei simples veio se cumprir? Do que você tá falando? Pela visão do homem, lei de ação e reação. Pela visão espiritual, lei de causa e efeito. E aí então, se a gente parar para analisar de um ponto de vista reencarnacionista, de um ponto de vista de pluralidade das existências, é fácil pensar que em algum momento lá atrás, se somos seres fadados à evolução, cada dia sermos melhores, lá atrás então éramos um pouquinho mais duros, né? Um pouquinho mais rígidos, até talvez um pouquinho mais malvados. Tá bom. Será que em algum momento eu não feri um coleguinha lá atrás? Será que eu não desferi um golpe e feri um coleguinha lá atrás? A contabilidade espiritual não é muito igual à nossa, não. A nossa tem falhas. A espiritual não falha. E então vamos dizer assim, que lá atrás você desencarnou, foi pro plano espiritual, os coleguinhas lá, os guardiões, pegou a gente pra mão, falou: olha, você foi muito duro ali, precisamos melhorar alguns aspectos, vamos estudar? Senta aqui, vamos estudar sobre isso? Vamos estudar. E ali eu entendi que não posso ferir o coleguinha, mas eu também tenho que repor.
Não basta me arrepender. Eu tenho que repor o que eu tirei. E aí que tá o pulo do gato. A espiritualidade veio e falou assim, olha, então vamos repor. Você vai de novo, só que agora em vez de alguém vir te ferir, como você fez, a gente coloca ali uma condição congênita, uma condição, sei lá, que você passe por algo semelhante que você inferiu no coleguinha. Ah, legal, eu topo, eu venho. Então, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. Eu tô aqui hoje, não encontrei causa atual, cuido do meu corpo. Por que eu tenho isso? Talvez esteja no passado. O mesmo vale, e talvez é mais importante, ouça isso com todo o teu coração. Talvez isso é mais importante não somente num aspecto físico, mas num aspecto de consciência. Porque em algum momento da vida, a gente deixa de lado tudo aquilo que nos fere. Do ponto de vista da psicanálise, nós temos um movimento que se chama recalque. O que é o recalque? É todo aquele movimento que, frente a uma dor, nós guardamos, deixamos de baixo. E aí, depois, num segundo momento, quando a gente vai passar por uma situação parecida, a gente tem o mesmo movimento de guardar também. Isso é isso. É o seguinte. Porque este recalque para te proteger da sua dor não deixa você enfrentá-la para poder evoluir em várias situações que se apresentam. Percebeu? Hugo, mas o que tem a ver com a aflição? O que tem a ver com o que você está falando, que você deu o exemplo do coração? Tudo. Tem tudo a ver. Porque quando você não precisar estar mais neste plano, que você vai estar na condição de espírito novamente. E aqui eu vou deixar um card, se você não assistiu o primeiro vídeo, onde eu te apresento a quarta ferida narcísica na face da humanidade, vai lá, que vale a pena compreender essa teoria. Mas voltando aqui, depois da quarta ferida narcísica da face da humanidade, compreendemos que sim, somos seres espirituais dentro de um composto orgânico, um invólucro que nos mantém aqui. Então esse invólucro, quando a gente for desse mundo, ele vai ficar. O corpo vai ficar. E o que vai? É o nosso espírito. Então é nele que nós temos que trabalhar. É os sentimentos que nós temos que ter em depuração. E aí, cara, o mundo se abre. Por quê? Agora que é o suprassumo desse vídeo. Em frente a uma adversidade. De frente com uma aflição. De frente com um karma. Você tem duas opções. Duas. Uma, ou você aceita, ou você se revolta. E quando eu falo de aceitação, eu não falo aqui de conformismo não, tá? Não tô falando de conformismo. Eu tô falando de resignação. Eu estou falando de resiliência. Enfrentar como uma ponte que vai te ajudar a lapidar a sua condição evolutiva e não como uma prisão. Bom, a este ponto,
Se esse vídeo tocou você, ou se esse vídeo faz sentido para alguém que está ao teu redor, compartilha, se inscreve, clica aqui no sininho porque todo dia a gente tem um vídeo novo. Curte, dá o like, comenta aqui embaixo que eu quero saber de você o que você pensa sobre isso. Forte abraço.